Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Enfim, o Segismundo nasceu. Finalizamos o capítulo 13, vamos adentrar no capítulo 14, intitulado Proteção. Lembrando que hoje é o nosso último dia de estudo do ano letivo, então nós vamos entrar em recesso e iremos retomar as nossas gravações 4 de fevereiro. Aí vocês, tio, vai demorar muito. Gente, é hora de rever tudo que está no canal, tá? Reveja o Livro dos Espíritos, o próprio Missionário da Luz, fazer uma leitura mais corrida. Aproveita que o canal tem muito material. O canal é um centro espírita virtual, vivo, à nossa disposição a qualquer momento, e tem estudo de todas as obras básicas, todas as obras de Emmanuel, os 5 romances de Emmanuel, os 5 principais romances de Emmanuel. Temos André Luiz, então a gente entra em recesso, mas com o coração em paz, porque não vai faltar o pão, né, que alimenta a alma. Isso aí está no canal, tem vários canais, vários irmãos também fazendo trabalho, então basta a gente procurar, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso irmão Tarcísio, e logo depois a nossa Cecília, né? Imagina, Cecília, você vai comentar todo o capítulo 13? Eu acho que nós devemos fazer exatamente isso, sabe, gente? No nosso último estudo, vamos recapitular o estudo 13, vamos ouvir cada um, né? Eu acho que é hora da gente tirar a dúvida e, de repente, deixar o capítulo 14 para 2025, não é verdade? Faz sentido? Então, vamos ouvir a nossa prece de gratidão. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos mais um pouquinho dos Teus ensinamentos. Que esses ensinamentos, Senhor, possam ficar em nós, para que possamos transmitir àqueles que nos rodeiam, principalmente esse momento que é considerado o dia do Teu nascimento, Natal, que está próximo. Obrigado por essa casa que nos acolheu, que nos acolhe. Obrigado por todos aqueles que estão ao nosso redor, dando apoio e incentivo para que possamos nos melhorar e seguir em frente em tua direção. E assim, Senhor, só temos que te agradecer por mais um ano de estudo, de aprendizado, de melhoramento da nossa moral, do nosso amor, porque tenho certeza que todos que estudam as tuas leis tendem a melhorar-se. E assim, Senhor, só temos que agradecer por mais oportunidade. E fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Então, olha só, a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai decidir fazer uma recapitulação do 13. A nossa Cecília está aqui. A Cecília vai coordenar o estudo, porque ela está com tudo fresquinho na cabeça. E aí a gente tem que participar. Mas... E aí aproveita, vamos aí também relendo, né? E vendo aquilo que vale a pena a gente comentar. Sim. Nesse dia de hoje, né? Afinal de contas, esse capítulo foi um capítulo que nos mostrou a programação espiritual, mas mostrou a interação, porque imagina que o Segismundo, para reencarnar, eu acho que o Augusto pode ajudar, né, Augusto? Lembrar muito bem disso, né? Quem vai ser a mãe dele, quem vai ser o pai, por que essa reencarnação, a dificuldade do início dessa reencarnação, lembra? Porque o pai queria aceitar o trabalho da espiritualidade amiga. Então, acho que realmente vale a pena a gente rever todo esse empenho. A amizade de Segismundo, a gente lembra muito daquilo que Jesus diz, angariais amigo. Então, apesar do Segismundo ter saído daqui, não ter saído muito bem na fita, mas quando ele chegou no mundo espiritual, ele logo se arrependeu. Lembra que não foi um assassinato, eles foram para um duelo, né? Que era algo legal na época, né? Era algo legal naquela época. Sobre a hombridade humana. Mas apesar de ser legal na condição humana, isso não é legal na condição divina, né? É o 5º mandamento, não matarás. E aí, quando a gente fala de 5º mandamento, a gente está falando de uma lei
dada a Moisés antes de Jesus, 1500, 1600 antes de Jesus. E toda lei divina, ela é imutável. Então, tudo que é lei divina é imutável. A lei dos homens, as leis civis, elas são mutáveis. Então, hoje é uma coisa, daqui a pouco isso já pode, aquilo já não pode. Então, à medida que o ser humano vai, dependendo das suas necessidades, aquilo vai mudando ou não, né? Então, vale a pena a gente ouvir a revisão da nossa Cecília e depois ouvir cada um de vocês em relação a tudo aquilo que nós aprendemos. E aí, Cecília, conta pra gente. O que nós vimos é o seguinte, que as coisas não são feitas com facilidade. Há um comprometimento da espiritualidade amiga, inclusive dos espíritos construtores, daqueles que se dedicam a ajudar na formação, na elaboração do novo corpo. Existem os espíritos amigos, né? E existem também aqueles que são praticamente vamos dizer, os diretores, os guias de toda aquela atividade, que no caso é Herculano e Alexandre. Então, as coisas não são feitas com facilidade. Nós temos o comprometimento de muitos da espiritualidade. Ninguém faz ideia daquilo que nós necessitamos para poder reencarnar, né? E agora, o que facilitou também foi porque Segismundo teve uma vida boa, uma vida de virtudes, uma vida com boa moral. Tudo isso facilitou que todos esses companheiros espirituais, né, viessem colaborar. Vai, Augusto. A gente vê de novo no caso de Segismundo, né, como o próprio livro André nos relata, que ele não era uma pessoa má, ele era uma boa pessoa, mas pela paixão se deixou levar e assassinou uma pessoa através do duelo, né? E Herculano e Alexandre eram amigos deles, né, nessa encarnação, e hoje estão ajudando, mostrando que mesmo depois, quando ele desencarnou Segismundo num plano espiritual, ele se arrependeu, buscou a trabalhar, foi buscar Adelino, onde Adelino se encontrava, né? Buscou ajudar Adelino, e hoje está aí, sendo filho de Adelino e Raquel, para reparar um erro que ele cometeu com a ajuda. Nós observamos, como você mesmo comentou, que no início Adelino não queria, nos sonhos, via Segismundo se aproximando e ele pensava que era um inimigo, uma pessoa que queria fazer mal a ele, né? Ainda tinha, apesar de que no plano espiritual ele já tinha concordado em ser pai de Adelino, mas a gente viu a luta que Herculano, que é vamos dizer, o anjo da guarda de Segismundo, que estava ajudando nessa encarnação, e não estava conseguindo êxito. Ele veio chamar Alexandre para Alexandre ajudá-lo, né, nessa situação. E hoje a gente está vendo, terminamos o capítulo, Segismundo nascendo, né, sendo concebido, e Adelino e Raquel aceitando com todo o amor esse filho que vem para reparar erros que foram cometidos. Vemos também que mesmo depois de encarnado, né, vai ter o apoio espiritual, proteção dele, né, até a formação completa, né, dos 7 anos. E a questão do duelo, né? A questão do duelo, ele sempre tem um motivo. E esse motivo é um motivo que sempre ele traz uma ferida, ele traz uma situação muito forte, né? De sentimento, né? Nessa questão do duelo, porque um vai ter que matar o outro, um vai ter que apagar o outro. Então a situação do duelo que começou tudo isso aí, não foi isso?
Uma encarnação anterior. É anterior, pois é. A encarnação E a gente vê anterior. que os erros continuam sendo os mesmos, É, né? Sexo, poder e dinheiro, onde o ser humano ainda caindo, né? Então a gente vê seres do mundo caindo nisso. Oi, Cecília. Você ia falar? O que eu acho é o seguinte, que a grande luta emocional daqueles que estão envolvidos na trama para fazer essa recuperação foi muito grande. Isso foi que realmente comoveu a gente, de ver como eles souberam perdoar, souberam se colocar à disposição de uma nova experiência. E vocês lembram qual foi o ponto que fez com que o Adelino aceitasse a reencarnação de Segismundo? Vocês lembram que momento foi esse? Foi o filhinho, né, dele, acho que é Joãozinho, né? João, filho dele, que Raquel pede para ele, conversando, porque o papai estava chateado, e ela disse, não, é que ele trabalhava muito, tinha dificuldade, mas e aí, mamãe? E aquilo foi tocando o Adelino, né? Isso. Aí foi através do filho, também ajudado por Alexandre, né? Que estava em... Alexandre conduzia a criança, né? Inspirava a criança a falar, né? Ele comoveu o pai naquela situação. E a gente percebe que, eu me recordo que ele, o Adelino, estava muito irritado, lembra, né? Impaciente, incomodado, só com o processo da aproximação do Segismundo, que o Segismundo estava consciente, né? E estava ali rondando, vamos dizer assim, já se aproximando da família, a família que ele iria nascer. Então, só a presença espiritual de Segismundo dentro da casa já provocava no Adelino uma irritação muito grande. E quem pegava mais esse processo era a esposa. Porque queira ou não queira, ela foi vou usar um termo pejorativo, mas ela foi um objeto de disputa entre os dois, entre Adelino e entre Segismundo. E ela estava ali entre os dois novamente. Então a presença dele tanto provocava um mal-estar muito grande em Adelino, como também aquela sensação de duelo novamente. Aquela sensação de ele estar próximo da minha esposa, e ele vai ser filho da minha esposa, vai estar no ventre dela, sabe? Mesmo que isso seja a nível inconsciente, ele não tinha consciência, mas o sentimento estava dentro dele. Então, são coisas que... E aí, qual foi a atitude Como foi a posição de Raquel frente a um esposo irritado, mal-humorado, monossílabo, né? Ele ficava, não, tá, pô, não é fácil, né? E qual foi o comportamento da Raquel, vocês lembram? Totalmente amoroso, né? Com ele. Ela sempre falando com o filho, arranjando uma maneira de dizer que o esposo estava naquela situação, mas devido ao trabalho. Porque o filho falou, né? Questionava. O papai, tanto, né? Assim. E aí, normalmente, porque a gente vê a sabedoria feminina, sabe? Eu sempre falo isso, gente. Dentro de um lar, a mulher, ela é o coração do lar. É isso que a gente tem que entender. Porque ela é o feixe de emoção dentro do lar. Nós reencarnamos. O que a gente tem que entender, não existe uma posição melhor que a outra. O Livro dos Espíritos nos fala, quando vai falar da maternidade, lá no capítulo que vai falar das leis morais, do direito do homem e da mulher, lá dentro das leis morais ele fala que o maior trabalho é o da maternidade. Aos olhos de Deus é o maior trabalho, o maior de todos é a maternidade. E isso cabe à mulher. Só que nós não somos sempre mulheres. Eu estou mulher, a Cecília está mulher e você está homem. Nós somos um espírito e nós vivemos várias experiências. Então, por mais que hoje eu esteja no corpo feminino e você no corpo masculino, Marcos, amanhã você poderá estar no corpo feminino. Porque é necessário a gente viver essas experiências. Então, se eu estou no corpo feminino, eu devo viver, eu preciso aprender. Então, se eu estou no corpo feminino, é que eu preciso aprender a maternidade. Quando eu falo em maternidade, a gente não fala apenas em parir, mas nesse movimento de cuidar,
nesse movimento muitas vezes de se anular. Então essa é a experiência, né? Devemos viver essa experiência. Da mesma forma, se eu estou no corpo masculino, o corpo masculino ele tem características específicas. A força física é muito maior. E há uma mudança, inclusive na máquina cerebral. Existe uma diferença mínima, mas existe, entre a máquina cerebral feminina e a máquina cerebral masculina. Mas o que nós estamos falando aqui é as experiências que nós precisamos viver. Então eu preciso viver a experiência no corpo feminino, e se eu estou no corpo masculino, eu preciso viver essa experiência. Então qual é a função masculina dentro de um lar? Qual a função da paternidade dentro do lar? O homem ele é o provedor, o homem é o que cuida, né? Esse é o movimento. Eu digo que eu tive nessa encarnação a alegria de ter pai e mãe, cada um vivendo a função que deveria viver. Então eu tive um pai provedor e uma mãe. Então eu nunca soube o que é a mamãe passar o dia inteiro no trabalho e chegar à noite sem saber o que aconteceu. Com empregado, doméstico, eu nunca vivi isso, nenhum de nós vivemos isso. Porque a gente teve um pai provedor, que foi honesto, assumiu o compromisso e assumiu até o final, e aquela mãe que cuidava da gente dentro do lar. Eu digo, gente, isso para mim já é motivo de agradecer muito a Deus. Porque hoje nós não temos isso. Nós temos hoje muito da ausência materna, a ausência paterna dentro do lar, infelizmente, né? E hoje nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Então, pegando o caso da Raquel, ela era a mulher do lar, realmente, ela fazia esse papel da mulher do lar, ele, o provedor, e ela soube, nesse momento difícil, não colocar o filho contra o pai. Ela soube fazer um movimento de dosar, que é aquilo que está lá no Antigo Testamento. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. E a mulher, como ela é esse... lá no livro Nosso Lar, quando a dona Laura vai falar, ela diz que o homem, ele faz a reta horizontal, a mulher a vertical, e a família é esse ângulo que une a reta vertical com a horizontal. Mas é a mulher que é a vertical, é ela que liga a família a Deus, porque ela é o coração. Então é ela que dá o tom dentro da casa. Quer ver como uma casa ficar extremamente agoniada? Põe uma mãe para reclamar. Uma mãe reclamando dentro da casa, ela desestrutura toda a casa, né? Nós somos mulheres, nós sabemos disso. A gente reclama da pia, a gente reclama do banheiro, a gente reclama disso, começa a falar alto, mas a gente consegue enlouquecer o marido e todos os filhos de uma vez só. Mas se nós formos sábias, nós conseguimos trazer a família, conduzir de uma forma que, por mais que tenha um incêndio, a função da mulher realmente é apagar ou amenizar esse incêndio. Óbvio, por isso que a gente está no corpo feminino, a gente precisa exercitar isso. Então, são exercícios. Então, ela trouxe a Raquel esse exemplo dessa mulher que liga a família a Deus. Ela fez a função vertical. E a gente vê o amparo da espiritualidade quando usou o Joãozinho para tocar o coração do pai, porque ele convida o pai para rezar, né? Pai, vamos rezar, né? E aquilo tocou profundamente. E aí a gente percebe a ação da espiritualidade, não é verdade? Né, Osa? Fala aí pra gente, Osa. Então, isso que você está falando, assim, eu também tive essa grata felicidade de ter os pais dentro de casa, de ter minha mãe como a nossa cuidadora, né? E mesmo ela ajudando meu pai, ela trabalhava em casa, fazendo tricô, sapatinho, essas coisas para vender para os bazar, mas dentro de casa, dentro do lar. Então a gente nunca viu essa coisa de ela sair e só chegar à noite depois de um dia de trabalho. Tivemos essa felicidade, graças a Deus. E isso é algo impactante na vida do ser humano, ter os pais, assim, essa figura paterna como cuidador, provedor, e a mãe como aquela que acalenta, que cuida,
isso faz uma diferença. Então, por isso é que essa família, foi assim que eu vi, por isso que ele foi para essa família, pelos laços que unia devido ao que houve no passado e também porque era uma família estruturada para acolher o amor, né? Que era o que precisava para poder quebrar todas aquelas arestas do que teve anteriormente. E essa parte aí eu gosto também, que mesmo ele querendo a vida, né, do outro, não vai reencarnar e ser morto pelo algoz, no caso. Sim. Só vai ter uma doença, que é o problema cardíaco. Isso. E mesmo ele tendo a doença, se ele fizer atos bons, como amar, benevolência, como diz aí mesmo, pode até eliminar a doença que não vai ter. Né? Gosto é realmente isso, que não é porque você cometeu um ato que vai ser pagar pelo mesmo ato que você cometeu. Não. Sim. E a questão do coração ali é uma prova, né, Conceição, que ele vai... É um processo É um processo expiatório, né? Ele vai expiar, né? Isso aí. Mas é aquilo que o Tarcísio trouxe. Esse processo da expiação poderá ser atenuado conforme a atitude dele, né? E a gente viu também outra coisa interessante, a construção familiar. Então a gente viu aqui a base da Raquel, na condição da mãe, o caso dele na condição do provedor e o equilíbrio que ela soube dar no momento delicado da família, que era a aproximação de Segismundo e uma nova reencarnação. Você imagina se ela tivesse colocado tudo a perder? Se ela tivesse se impacientado? Se ela não soubesse conduzir? Então ela teria, de repente, até separado. Poderia surgir uma separação? Poderia. E aí, onde é que Segismundo ia entrar nisso? E até rejeitar também a gestação. A gestação, exatamente, no caso de um aborto, né? Então, quantas coisas... Então, a primeira coisa a gente para pensar, é mesmo. Aí a gente pensa, e quem é o grupo familiar? A gente teve... Por que será que eles deixaram 50 páginas para falar da reencarnação de Segismundo? Mas de forma tão detalhada. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós começamos em qual mês estudar esse capítulo? É praticamente um livro dentro de um livro. Olha aí, então passamos quase o ano inteiro estudando o capítulo 13, detalhadamente. Aí a gente para e pergunta, por que será que André Luiz, obviamente coordenado ali pelo senhor Emmanuel, por que o senhor André Luiz dedicou tantas histórias dentro tantos detalhes dentro da reencarnação de Segismundo? Então é para a gente pensar na família, porque o nosso primeiro grupo social é a família. E nós temos que entender o que eu estou fazendo dentro dessa família. Então aqui ele falou, então quem são? Por que às vezes a gente tem desafeto, gente? A relação do Segismundo com ele vai ser fácil? Talvez não. Esse pai vai sentir algumas vezes ciúmes de ver o Segismundo acarinhando a Raquel? Vai. Conceição, domingo no Evangelho, foi feito, aliás, foi o Marcos que fez, uma pergunta quase assim, dentro desse tema. Tipo, quando eu desencarnar, eu vou voltar para mesmo seio familiar da onde eu vivi, quando estava aqui. Então, o que eu expliquei para ele, que eu entendo? Isso vai ser muito relativo. Ele voltou, né? Porque pediu, porque... Não, na verdade, o Segismundo, ele está voltando com a mulher que ele amou e com o homem que ele matou. Sim. Ele não está voltando com o pai e com a mãe de outrora, né? Uma dívida que precisava, né? Mas nem toda vez vai ser dessa forma, né? Aí é aquilo que a gente fala, assim, a gente diz assim, quando essa pergunta está no livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem que normalmente a gente nasce no mesmo meio, no mesmo meio. Então, ou seja, se eu arrumo encrenca com alguém, eu estou programando uma próxima reencarnação com essa pessoa. Fala isso na parentela espiritual, ele vai falar isso que você está dizendo, que a gente sempre vai estar reencarnando com aquelas pessoas, tanto que a gente simpatiza como antipatiza. Sim. Vai ser dentro desse grupo que a gente vai trazer. Porque você cria vínculos, tanto de animosidade
quanto de carinho, de ampatia, de simpatia, Afeto. de afeto. Então, se você criar vínculos de animosidade, é mais provável do que, não é verdade? E aí vai ser um grupo familiar o quê? Então, por isso a gente diz, o nosso meio, o meu grupo familiar que eu estou inserido, isso tem um propósito, tem um porquê, isso tem vínculo. Então, se nesse grupo familiar é super harmonioso, legal, espíritos afins unidos pelo mesmo propósito. E talvez seja assim um retorno de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, pessoas afins que já trabalham junto. Tanto é que aquilo é uma sintonia perfeita. Agora é raríssimo a gente encontrar isso na Terra. Aqui na Terra é raríssimo. Você pega, se eu unir aqui 20 grupos de família, eu digo, gente, aí, como é que é a vida de vocês? Nossa, a gente, é uma confusão. É muito raro. Existe. Agora, quando estou falando de grupo, estou falando de todos. Eu não estou falando, porque às vezes você tem 9 irmãos, você se dá bem com 1, com 2, ou com 3. Os 9 juntos não tem união. Então a gente percebe que, estou falando de famílias grandes, que antigamente nós vivíamos essa alegria de ter muitos irmãos, né? Hoje em dia é uma pobreza, meu Deus, é 1, 2 no máximo. Ai, que coisa horrorosa. Mas antigamente eu digo que era bom, porque a gente já vivia a experiência de compartilhar dentro de casa. A blusa do outro que não cabia já passava para o menor, o sapato já passava, então, né, era verdade? A gente já, nossa, era assim, um usava do outro, e já não cabe do fulano, passa para o Beltrano, né? Do Beltrano, e durava, né, meu Deus do céu. Então, a gente percebe isso. Olha, eu me dou bem com fulano, não, com fulano eu não me dou, não, mesmo em família. Então, Sangue, né? Sangue de sangue. Então, o grupo familiar, ele é resultado do meu livre-arbítrio. Então, se eu tenho um grupo familiar complicado, a gente tem que perceber. Às vezes, é nós que somos difíceis de conviver. Qualquer pessoa que for conviver com você vai ter problema. Porque você é uma pessoa difícil. Às vezes, não é ligações do passado, é que a pessoa é difícil. Ela tem problemas psicológicos, comportamentais, psíquicos mesmo, dela adoeceu a mente. Então, qualquer pessoa que a pessoa for conviver vai ter problema. Então, isso não tem nada a ver com o passado, é porque a pessoa adoeceu. E tanto é que qualquer pessoa que for conviver com aquela pessoa terá o quê? Problemas. Aí a pergunta que eu tenho que fazer é: por que eu reencarnei com essa pessoa? Aí, no fim, nessa última página da reencarnação, Alexandre mostra muito que a reencarnação é recomeço. É recomeço na questão evolutiva, é recomeço para corrigir as dificuldades, é recomeço, inclusive quando ele falava no recomeço, ele dizia é um recomeço tão sério que nós somos originários da ameba e nós também recomeçamos por aí. Ser unicelular. Está entendendo? Nós também recomeçamos por aí. E que a única coisa que faz a diferença é quando o nosso perispírito, que já vem com um molde adiantado do nível evolutivo que se conseguiu. É a única coisa. Mas mesmo assim é recomeçar. Tá? Então ele fala que como é que você pensa que é a encarnação? Encarnação é recomeçar. Corrigir. Começar a corrigir os defeitos do passado. E é tão interessante que a gente não lembra do passado. Sim. A gente não. A reencarnação não é uma humilhação. Não é uma humilhação. Exemplo, tu imagina o Segismundo reencarnar, aí de repente o Adelino olhar para ele e disse: né? Agora até meu filho. Eu me lembro. Gente, isso ia ser muito desagradável, né? Não cabe isso. Sofrer muito essa criança. Vou descontar em ti. Eu vou descontar em ti. E é aquilo que a gente diz.
A gente não lembra a história, mas os nossos sentimentos, eles não são apagados. Tanto é que a gente viu que o Adelino, só com a presença do Segismundo, ele já não estava se sentindo. Tem casos, gente, de gravidez que a mulher não admite, ela mesma se incomoda com a gravidez, ou às vezes o marido passa a ter aversão à esposa, né? Aí o pessoal até dizia antigamente, enjoou da mulher, né? Assim, né? Na gravidez, enjoou da mulher, né? Mas é o quê? O reencarnante, que ninguém sabe o que é essa história. O Divaldo conta uma história muito inusitada de uma mãe que o buscou, e ela disse, eu tentei matar a minha filha. E ela contou como que ela ia matar a filha, né? E aí a Joana estava ao lado e disse, meu filho, a filha de hoje foi a esposa de ontem. A esposa de hoje foi a amante de ontem. Então a gente percebe como essas coisas estão entrelaçadas. Esse movimento de mente da vida, a vida sentimental, né? Então tenhamos realmente muito cuidado. Agora a gente viu também nesse capítulo, não foi, Cecília? A programação em relação ao organismo, né? O processo, o diminuir do corpo perispiritual, lembra disso? O processo da reencarnação, né? A redução, não é verdade? A parte genética. A retificação. Aí a gente diz, tudo vem do DNA dos pais? Não. E a gente também, todas as reencarnações é dessa mesmo molde do Segismundo? Não. São reencarnações, exceções, né, esse tipo. Grande maioria vem pelo sistema único de reencarnação. Ou seja, deixa a natureza agir naturalmente. Fala, Elaine. O grande aprendizado foi que a gente deve valorizar a nossa atual encarnação, porque reencarnar é difícil, é trabalhoso. Né? Porque antes, não é só o fato dos engenheiros fazer os escolhos dos órgãos, mas, antes de tudo, a negociação. Quem vai, se o pai vai aceitar, se a mãe vai aceitar, receber aquele filho. Então, quanto é importante. Dá muito trabalho, né? O quanto é importante a gente valorizar a nossa atual vida, a nossa atual existência. É por isso que é o recomeçar. É por isso que é o recomeçar. Oi, meu amigo. Sobre a reflexão sobre o que ela falou, quanto que a divina providência dá-nos a oportunidade, no caso, a encarnação de Segismundo, de ver, ou seja, está dando a oportunidade de novo para ele vir para cá, para esse hospital, essa faculdade, para se melhorar, ou seja, porque também a gente, nessa reflexão, a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida para se melhorar interiormente, ou seja, quando um dia o Papai do Céu nos chamar de novo, a gente está muito melhor. Então, aproveitar a oportunidade de estudar, de escutar, sentir e vivenciar no dia a dia para que a gente se transforme, para que seja cada vez mais, porque Jesus disse, bem-aventurados por que são verão isso. Quanto mais você se transformar, mais perto de Deus você vai ficar. Com certeza, com certeza. Alguém mais? Edna? Oi, Rui. Uma dúvida. Diga. Você falou agora em relação ao livre-arbítrio, né? Em função do transtorno psiquiátrico, né? Uhum. A dúvida que eu tenho quando essa atitude é provocada pelo transtorno psiquiátrico, né? E quando é provocada por os espíritos. Quando é uma coisa e quando é outra. Tem condição de identificar isso aí realmente? Me explica melhor a tua pergunta. Um exemplo, a pessoa, ela tem atitudes, abandonou a família, a mulher. Né? A mulher abandonou a família. Abandonou a família e já vem de outro casamento, ou seja, vive um transtorno, né? Que ela mesma cria. Certo. Né? E como é que se pode identificar que isso é provocado por maus espíritos ou realmente é um transtorno psiquiátrico? É um problema patológico? Para a gente identificar se é um problema psiquiátrico, tem que ser avaliado por um profissional. Não é verdade? Tem que ser avaliado por um profissional. Por mais que seja psiquiátrico, também recebe influências espirituais. Não é verdade? Então, sempre vai estar recebendo influências espirituais. Podem potencializar. Podem potencializar, sim. Podem potencializar, sim.
O que nós temos que ter cuidado... Gente, nós estamos chegando no nível que as maiores doenças hoje estão sendo as doenças psiquiátricas. Somáticas. Né? Não psiquiátricas mesmo, psiquiátricas mesmo, entendeu? Mas não deixa de ter influência espiritual também. Tem influências espirituais, né? Então a gente pode avaliar. Vamos trazer para o nosso dia a dia. A gente observa um comportamento repetitivo, a gente observa um olhar diferenciado, a gente percebe uma irritação incomum. Então a pessoa dá sim vários sinais. O grande problema é que nós rotulamos isso, fulano é agressivo, fulano é mal-humorado. Não, fulano tem problemas patológicos. Ninguém é mal-humorado porque tem saúde e é mal-humorado. Não existe. Uma pessoa com saúde mental, ela é uma pessoa equilibrada. Então, uma pessoa que vive gritando, que vive berrando, que vive exigindo isso, exigindo aquilo, que vive em desarmonia, essa pessoa não está bem. Né? Essa pessoa não está bem. Então, é isso que nós temos que sempre... É o bom senso, mas às vezes nem a gente está bem, como é que a gente vai identificar? Né? Então, Jesus é um modelo de saúde mental, de saúde emocional, de equilíbrio. Ele é o modelo perfeito. Então, nós oscilamos, porque uma pessoa em desequilíbrio, mesmo que seja pontual, naquele momento está muito doente. Uma pessoa com uma tristeza recorrente, a princípio, uma coisa tranquila, mas seria sinais assim, de depressão ou influência espiritual? Pois é a mesma coisa, Elaine. Sempre tem influência espiritual, mas nós abrimos a porta. A Elaine pergunta sobre o entristecimento. Se esse entristecimento está constante, o que a gente tem que entender é que depressão não é tristeza. São coisas diferentes, tá bom? Depressão é uma doença. Depressão é uma doença que precisa ser tratada seriamente e precisa muitas vezes entrar com medicações. Né? Então, o processo de tristeza é outro. Então, quando você entra na depressão, você já passou por um período muito grande. Porque o que acontece? A depressão, às vezes, ela tem uma predisposição orgânica para isso. Às vezes não, ela tem uma predisposição orgânica para isso. Mas existem também casos que você entra no processo de rebeldia, de entristecimento, você vive um luto, você não quer mais sair do luto, isso vai influenciar no teu organismo. Tu vai começar a desequilibrar as tuas taxas hormonais. E aí, meu amigo, você adoece com a depressão. E aí vai ter que entrar na medicação, muitas vezes, entendeu? Então, queira ou não queira, se a gente parar para pensar, por que eu estou triste? O que me entristece? Né? Por que eu estou vivendo isso? E a gente percebe a família muito presente. Então, o grupo familiar, que é a nossa primeira sociedade, é um grupo que a gente tem que conviver todos os dias. Não existe ex-filho. Filho é para sempre. Mesmo que tenha ex-marido, ex-mulher, parece que tem sempre aquela sombra ali. Não é verdade? Então são coisas que a gente... Agora é aquilo que a gente diz. O nosso primeiro núcleo, a nossa primeira oficina e a verdadeira é o lar. Dentro do lar, eu não preciso procurar fora. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto vocês estão no mesmo caminho. E quem é que está no mesmo caminho que eu? Os meus familiares. E a gente sempre procura fora, né? Às vezes a gente se dá bem com Deus e o mundo, e dentro de casa a gente não se dá bem. Por que a gente chega na família? E por que a gente não se dá bem? Porque a gente não cede. A gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer continuar... A gente normalmente é muito autoritário dentro de casa. Quer que os outros mudem, né? Quer que os outros mudem. Lembremos do Evangelho. Não sairá daqui até que pague o último centil. É 1 centavo, ou seja, de defeito. A gente tem que se melhorar até outros mundos. E tipo assim, quando a família é muito grande, os irmãos, né? Cada um é muito diferente um do outro. Sim. Graças a Deus. Criado com mas são muito diferentes. São seres individuais, né? Cada um traz a sua... Né, Sebastiana? Né? Cada um traz a sua história, né? Eu tenho 3, não precisa ser grande, não. Eu tenho 3, mas cada um é cada um. Cada um é cada um. Mesmo tendo recebido a mesma
A mesma sandalhada havaiana, né? Apanhando. Não apanharam? Ah, não sabe como é bom. Leva um puxão de orelha. Assim, tipo assim, os filhos, né, são diferentes, tipo, mas tem um que você parece que tem que dar mais atenção naquele lá. Porque é igual meu filho mais novo. Tem um que todo tempo Tá injetando, né? Ai, Jesus. Oi, Dá Ce- aquele- Oi, Cecília. Eu acho que a gente tem que pensar assim agora que a providência divina está acima de tudo. Nesse caso do Segismundo, com certeza se verifica a ação da misericórdia divina. E nos nossos dias cotidianos, quando as dificuldades aparecem, nós sentimos as dificuldades, mas nós temos que saber que isso também é a misericórdia divina, porque é a oportunidade que a gente tem de refazer, de recuperar, é a oportunidade que a gente tem de crescer. Então, em tudo isso, a gente tem que sentir, tem que ver a ação da misericórdia divina. Sempre agradecer. Sempre Importante agradeço. agradecer. Gente, finalizamos um ano 2024. Vocês estiveram assíduos, estudando o ano inteiro. E aí eu gostaria que vocês rapidamente deixassem aqui uma mensagem, né, para ficar gravada, inclusive, no nosso canal, sobre o que significou esse ano, esse estudo particularmente para você. Não é para dar uma palestra, né? É coisa breve, que é para finalizar o nosso estudo de hoje. Cada um vai falando na hora que quer. Mas bora lá, partindo para o final, quem gostaria de falar? Eu quero dizer, Conceição, que o tempo que eu tenho estudado, quando a dona Osaneide me trouxe para cá, eu entrei, A nossa cotovia, a né? nossa cotovia, cheguei, entrei naquele teatro, me arrepiado dos pés à cabeça, que eu era evangélico, e eu tinha o espiritismo como uma coisa totalmente errada. Mas aí, aprendendo algumas coisas com você, e algumas coisas com Haroldo, a palestra, os nossos evangelhos que nós fazemos dia de domingo, nossos estudos que a gente faz, e eu tenho aprendido muita coisa e entendo hoje que a vida espiritual, ela existe, ela é muito forte, ela é muito preponderante nas nossas vidas. E a gente precisa aprender enquanto está vivo, enquanto a gente consegue andar, enquanto a gente consegue pensar, para que haja uma melhor moral sobre as nossas vidas. Eu tenho aprendido muito, falta muita coisa, falta. As características nós temos o nosso caráter, né? E o caráter é uma coisa que a gente tem que moldar de acordo com a nossa vivência. E através dos livros, através dos estudos, isso nos dá a capacidade de melhorar cada vez mais. Embora que não internalize naquele dia que você fez, mas aquela palavra ela nunca vai voltar vazia. Ela tem um poder de construção, ou para destruir ou para construir. Então é isso. Eu tenho aprendido muito, tenho gostado e estamos juntos. Quem mais quer falar? Gratidão. Gratidão. Primeiramente, agradecer a Deus, a você, esse esforço que você faz para estar aqui, para nos instruir através do conhecimento que você captou. E eu, na casa, que eu frequento muitos anos já, sempre me tentava me expulsar. Não, sai daqui que você já responde tudo e tal. E quando falaram na obra, eu vim para cá, aqui eu me encontrei, porque não tem exigência de nada, chega aqui, estuda, quer ir no banheiro, vai no banheiro. Então, só agradecimento a Deus e todo o processo que muitas coisas, muitas vezes uma palavra encaixa e tal. Um pequeno exemplo ali, aí vai tudo encaixando, vai mostrando que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu acredito, que eu busco, realmente é verdade. Então, só te agradecer, primeiro a Deus, e depois a você e esse grupo aqui que está sendo fiel aqui. No último dia do ano, né? No último dia do ano. Quem mais? Para mim, esse ano, para mim, representa a palavra misericórdia divina, porque tivemos a oportunidade de aprender inúmeras coisas e, principalmente, buscar o que a gente aprende, como a senhora disse, tirar da mente e colocar no coração, para renovar e qualificar a nossa atual existência. Né?
E desde já lhe agradeço que 2025 seja um ano próspero, muita saúde, que venha muita chibatada de amor pra Quem mais? Quem quer? Tenho uma Edna. gratidão a Deus, a Jesus, né? E eu aprendi a gostar dessa doutrina, aprendi a gostar. Eu amo meus estudos, eu não largo por nada, eu espero, sempre oro para sempre gostar, sempre vir aqui ajudar. E eu te amo, Conceição. Muito Oh, obrigada. meu. Eu tenho um carinho muito grande por você, por nossos amigos aqui. Eu amo isso aqui, entendeu? Espero que nunca me tire do que eu sinto, né? Eu amo essa doutrina. Nossa, ela me trouxe tanta coisa. Eu olho para o meu passado e olho agora, ixi, nossa, muito, muito. Hoje em dia eu entendo tudo, na oração também, né? Na oração também. Aquela conexão que a gente tem, né? Uma espiritualidade amiga, né? Tem muito respeito, né? Mas eu não tinha, a gente não tem essa visão, né? E nenhuma religião, nenhuma, não se compara com essa aqui, nenhuma. Nossa, muito linda, maravilhosa. Eu fico muito triste quando as pessoas falam, sabe, do espiritismo. Ai, meu Deus, olha, antigamente eu queria brigar tudinho, hoje em dia não. Eu tô mais tranquila. Você né? vai dizer, tá. Tá. Né? E toda vez que eu venho no aplicativo, né, quando eu pego aí, sempre eles perguntam, né, como é que é? Tem algumas coisas que eu explico, eu sei explicar, né, eu explico. Poxa, as pessoas falam que é isso, é aquilo, mas nem se compara, eu digo, não. Só você indo para lá, você estudando, você se aprofundando, você vai ver que não é nada disso. É uma coisa linda, é divina, é de Deus, maravilhosa. Tudo bem. Nossa, gratidão, Conceição, gratidão, nosso Pai. E a Alguém Jesus. mais? Obrigada, Edna. Oi, Rui. Cuida da oportunidade e agradecer a Deus, nós estamos aqui, né? Aos colegas, especialmente a você, porque eu admiro muito essas suas interpretações dentro da doutrina espírita, né? Acompanhamos aqui os domingos, os estudos, então é uma interpretação, eu acho, perfeita, apesar do meu pouco conhecimento, mas eu ainda não vi uma interpretação perfeita que você faz dentro da doutrina, né? E toda vez você pega o livro, você vai lá. Você não fala uma coisa da sua cabeça. Isso é uma coisa que eu observo e admiro. E muito obrigado. Alguém mais? Fale, Tarcísio. Eu acho que todos que estão aqui, que participam, com certeza se melhoraram em alguma coisa. É. Pode perguntar a qualquer um, porque mesmo você começa a entender que o que você faz hoje depende, o futuro depende do hoje, né? A doutrina ensina isso, mostra isso. Todo mundo procura se melhorar, né? Não tem como você entrar na doutrina, a não ser que você seja totalmente débil mental. Porque se você entrar né, entender que a vida continua, acredita que é espírito, né, que é eterno, que tudo que você faz hoje vai refletir no seu futuro, e você se sentir fazer coisas piores, ou se tornar pior, é impossível. Quem mais? Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é onde você vai, para onde for, vai. Uma dificuldade das pessoas entender que a doutrina espírita é religião, ciência e filosofia. Religião porque segue Cristo. Ciência porque tudo que comprova os espíritos já falaram. E filosofia é uma maneira de questionar a vida. Então elas têm dúvidas sobre isso. Então estou colocando isso aí para que as pessoas entendam que é religião também. Alguém mais? Augusto? O estudo ele nos dá essa oportunidade de nos autoconhecermos, né? Então, através desse autoconhecimento, para a gente fazer as nossas reformas que necessitamos. Então, é essa água que mata a nossa sede, de nos conhecermos e de nos tornarmos esse ser humano melhor. Então, acho que através do estudo, para mim é através do estudo que a gente vai se melhorando. Mas aí precisa, como o próprio livro dos Espíritas diz, precisamos ter a vontade firme. E é o que nós mostramos aqui, esse grupo, né? Persistindo todas as terças, né? Buscando esse conhecimento para nós nos melhorarmos. Então o estudo nos dá essa oportunidade. Então, para isso, que os Espíritos nos traz todos esses ensinamentos, né? Alguns, como o Segismundo, que passou, para que a gente possa refletir sobre isso e não cairmos no mesmo erro. Então, que a gente possa sempre aproveitar. Eu acho que
O estudo é uma bênção divina para que a gente possa, nessa nossa caminhada para Deus, nós estarmos fortalecidos, né? Nessa base, que é essa base do conhecimento. Alguém mais? Oi, Osa. A minha gratidão a Deus, acima de tudo, a você principalmente, a todos que estão aqui, esse vínculo que a gente cria, né? E eu só posso dizer a Deus, agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que lindo! Já aproveita esse momento. E para você que está acompanhando aí em casa, que acompanhou todo esse ano, né, o estudo do Missionário da Luz, tem acompanhado, coloca também aí no chat o que esse estudo significa para você, o que você aprendeu ao decorrer desse ano, para depois a gente também poder ler e sentir um pouco a presença de você. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aí é aquilo que a gente fala, assim, a gente diz assim, por exemplo, quando essa pergunta está no livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem que normalmente a gente nasce no mesmo meio. Então, ou seja, se eu arrumo encrenca com alguém, eu estou programando uma próxima reencarnação com essa pessoa. Então, o grupo familiar, ele é resultado do meu livre-arbítrio. Então, se eu tenho um grupo familiar complicado, a gente tem que perceber. Às vezes, é nós que somos difíceis de conviver. Qualquer pessoa que for conviver com você vai ter problema. E é tão interessante que a gente não lembra do passado. A gente não... A reencarnação não é uma humilhação. E é aquilo que a gente diz. A gente não lembra a história, mas os nossos sentimentos, eles não são apagados. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vou envolver a nossa querida Cecília para fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre, não temos palavras para dizer da grande oportunidade que nós recebemos durante esse período que nós ficamos estudando e que nós temos estudado. Mestre querido, é um desvendar da espiritualidade, é o desvendar de como nós somos pequenos, como nós somos transgressores e como a sua vossa misericórdia nos ampara, nos mostrando os caminhos a seguir através destes benditos estudos. Estudos esses que não se limitam ao texto, mas faz a analogia desses textos esclarecedores à nossa vida atual, aos nossos problemas atuais. Por tudo isso, Mestre, nós sentimos que esse momento, esse estudo, é uma ocasião de renovação para nós. Renovação em todos os sentidos, da disposição de acertar, da disposição de amar, da disposição de ser melhor. Por tudo isso, Mestre, nós agradecemos profundamente do nosso coração. Que assim seja. Seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.